Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo à aula 2 do curso de SQL. Nesta aula, nós iremos aprender a criação de database, criação de tabelas, iremos aprender sobre as primary keys e foreign key, que são as chaves primárias e estrangeiras, muito importante para a criação de um banco de dados relacional, e iremos aprender também sobre constraints, que são regras que nós aplicamos a cada campo de uma tabela, limitando o tipo de registro que nós iremos aceitá-los. Vamos ver na prática? Vamos aprender nesta aula a criação de database e de tabelas no banco de dados. Vamos criar um database chamado Smart Learning. Database é onde ficam armazenadas as nossas tabelas, triggers, view, functions e procedures. É uma maneira também de separar os temas. Por exemplo, uma empresa que tem vários clientes, tem o Bradesco, tem o Carrefour, tem o Banco do Brasil, ela vai criar um database para cada um desses clientes. Ou seja, para as tabelas de um mesmo cliente não misturar, os temas não misturar. E também para dar acesso a os analistas que vão trabalhar na conta do Bradesco, por exemplo, vão ter acesso somente ao database do Bradesco. Os analistas que vão trabalhar somente na conta do Carrefour vão ter acesso somente ao database do Carrefour. Criação de database é uma maneira de a gente separar os temas, separar os universos. Então, a gente vai criar nosso primeiro database chamado Smart Learning. O comando é esse: create database e o nome do database. A gente vai selecionar o código e clicar no botão executar. Aqui está dizendo que o banco de dados já existia, é porque eu já tinha criado esse banco de dados anteriormente. Ok, nós estamos aqui no BD principal, que é um outro banco de dados, então eu quero usar o Smart Learning. Então vamos executar e use Smart Learning. Pronto, já estou agora dentro do database Smart Learning. Agora nós vamos criar tabelas para esse database. A primeira tabela que nós vamos criar é a TB Clientes. As três tabelas que nós vamos criar aqui são tabelas muito importantes para o decorrer do nosso curso. A gente vai usar ela nas aulas adiante. A tabela de clientes, a gente pensou em alguns campos para ela. Campo de CPF, que vai ser o identificador do cliente. A gente vai criar com tipo de dado varchar, com 14 caracteres. Nome de cliente, a gente reservou 100 caracteres para o nome de cliente. Data de nascimento, é um campo do tipo date. Logradouro, nome de cidade. UF, CEP, DDD e telefone. Todos esses campos a gente criou com varchar, dando um tamanho para cada campo. Ótimo. No CPF, perceba que eu coloquei aqui a instrução de primary key, ou seja, chave primária. O que isso significa? Significa que o CPF vai ser o ID dessa tabela. Ou seja, eu não posso ter para outros registros desta mesma tabela o CPF se repetindo. Ou seja, se eu cadastrei para o João da Silva o CPF XPTO, eu não posso cadastrar para o Antônio Nascimento o mesmo CPF. Isso não existe. Isso viola a integridade referencial da minha tabela. Então, construindo dessa maneira, você protege a sua tabela de inserções incorretas. Então, por isso que eu coloquei primary key, vai ser o ID dessa tabela. Não necessariamente as tabelas precisam ter um ID, mas é muito importante a gente criar uma base relacional com bastante integridade. Isso vai nos ajudar lá na frente a proteger nossos dados, a criar regras de negócios que façam sentido de acordo com essa integridade que a gente está criando aqui. Então vamos ver a tabela que nós vamos criar agora. Create Table, nome da tabela, abre parêntese e vai digitando aqui entre os parênteses as informações de cada campo. Ok? Vamos executar. Ótimo, comando concluído com êxito. Nós criamos essa tabela. Vamos olhar como ela ficou. Vamos dar um select nela. Select asterisco from TB clientes. Maravilha, temos todos os campos aqui que nós criamos. E tem um comando bastante legal também, que é o SP Help. Ele é um comando nativo do SQL e ele nos permite
enxergar a estrutura da tabela. Vamos rodar? Aqui ele mostra a data de criação da tabela, nome da tabela, os campos existentes nessa tabela, o tipo de dado de cada campo e o tamanho que a gente reservou para cada campo. Mostra também informações relevantes como se essa tabela tem ou não uma primary key. Então aqui tem a primary key CPF que a gente criou para essa tabela. Então sempre que você quiser consultar a estrutura de uma tabela, quais são o tipo de dado para cada campo, você dê este comando sphelp. Agora a gente vai criar nossa segunda tabela, uma tabela de produtos. E a gente pensou para essa tabela de produtos os seguintes campos: código de produto, nome do produto, valor e categoria. Para código de produto, eu também deixei ela como primary key, ou seja, cada produto recebe um código único. Só que eu deixei esse campo como int inteiro do tipo autoincrementável, com este comando aqui. O que isso significa? Que eu não preciso digitar qual que é o código desse produto. Para cada registro de um produto que eu crio nessa tabela, o próprio sistema, o próprio SQL, vai gerar um ID único para esse produto. Nome produto eu deixei com 50 caracteres, do tipo varchar, e valor eu deixei float. Por que eu não deixei inteiro? Porque float é o dado ideal para dados decimais. É o tipo de dado ideal para dados decimais. Permite que eu coloque ali nos reais os centavos também. E para a categoria eu coloquei o dado do tipo varchar. Então vamos criar a tabela. Create table, tb produto, abre parênteses e coloca os campos dentro. Ótimo, comando concluído com êxito. Vamos ver como ficou a tabela. Ótimo, tem meus campos aqui. Nenhum registro inserido ainda. A gente vai registrar em outra aula os registros nessa tabela. E a terceira tabela que nós vamos criar aqui é a tabela de pedido. O que nós pensamos para ela? Código do pedido, do tipo inteiro também. Código do produto, do tipo inteiro, semelhante ao que a gente usou aqui no produto. Código do cliente, como varchar 14, semelhante ao que a gente usou no CPF da tabela clientes. Quantidade, inteiro. Data do pedido. Só que perceba que aqui eu usei o tipo datetime. Por que eu usei o campo datetime? Porque, ao contrário do date que nós usamos aqui no data nascimento, o datetime nos permite ter as horas, minutos e segundos. É uma hora mais composta, uma hora completa. Então, ela vai ter a data lá com ano, mês, dia, horas, minutos e segundos. Já essa aqui vai ter somente ano, mês, dia. E aqui eu coloquei duas instruções importantes, que é a presença de chaves estrangeiras. Como que funciona isso? Eu coloquei como chave estrangeira, a primeira delas, o código produto, referenciado pelo código produto da tabela produto. Também o código cliente, referenciado pelo CPF da tabela cliente. Ou seja, eu só vou aceitar para esse pedido aqui produtos que estejam previamente cadastrados na tabela de produtos, para clientes que estejam com seus CPFs cadastrados na tabela clientes. Ou seja, eu não posso registrar aqui uma venda, um pedido de um produto que não existe para um cliente que não existe. Então a chave estrangeira vai me obrigar a ter previamente cadastrados o cliente e o produto nas tabelas a qual ela referencia. Isso é muito importante para manter uma integridade relacional em seu banco de dados. Isso permite que você construa tabelas baseadas na sua regra de negócio, que faça sentido para o banco de dados que você esteja criando. Vamos aprender agora sobre constraints. O que seria constraints? São regras e definições que nós iremos programar em nossa tabela para que os registros que forem inseridos nela atendam a esses requisitos. Há instantes a gente aprendeu a criar tabelas com primary key e foreign key, que são as chaves primárias e as chaves estrangeiras. Isso são tipos de constraints. Só que eu vou explicar agora mais alguns tipos de constraints muito úteis no dia a dia na hora de criar uma tabela. A primeira constraint que eu coloquei aqui é a not null. E o que significa? Essa constraint só aceitará dados preenchidos, ou seja, não nulos. Então,
Eu não posso colocar o nome vazio lá, sem informação. Eu tenho que colocar o nome, senão aquele registro não será aceito. A segunda constraint que a gente vai explicar aqui agora é a unique. E o que seria unique? Seria dados que sejam únicos na tabela. Por exemplo, imagine que seja um jogo de videogame onde cada um tem que cadastrar um nickname, uma tabela de cadastro de usuários de um jogo. Aquele nickname, aquele apelido de usuário, ele não pode se repetir, porque aquele apelido de usuário é o que vai identificar cada usuário dentro de um jogo. Então, a constraint unique, ela só permite domínios únicos na tabela. Por exemplo, eu coloco o nickname Corinthians, e aí a segunda pessoa que for cadastrar outro registro da tabela quer usar o mesmo nickname Corinthians, não vai funcionar. O sistema não vai permitir a inserção daquele registro, porque a tabela está cadastrada para nickname ser único. Então é mais uma constraint que nós aprendemos aqui. A constraint check. A constraint check é uma maneira de eu cadastrar uma regra para preenchimento de determinado campo. Por exemplo, o campo idade. Eu só quero que pessoas de maiores façam parte da minha tabela. Então eu não posso cadastrar pessoas de menores na hora de cadastrar informações deste usuário, deste cliente. Então eu coloco a informação no nome do campo, o tipo de dado e coloco o check. É para checar o que na hora de cadastrar esse registro? Checar que a idade seja maior ou igual a 18. Então, na hora de inserir um registro nessa tabela, eu não consigo colocar a idade 16, 17, 14, porque o constraint está barrando isto. Então, só permitirá a inserção de um novo registro que atenda aos critérios do check. E a última constraint que a gente vai aprender nesta aula é a default. O que seria a default? Ela faz com que cada registro no banco de dados seja cadastrado com valor padrão. Por exemplo, eu cadastro o nome, o nickname, a idade, e quando chega a data de cadastro, eu coloquei default get date, ou seja, ele vai inserir naquele campo um valor padrão. No geral, aqui seria a hora que está sendo criado aquele registro, mas poderia ser default outra coisa, por exemplo, cidade, varchar 100, default São Paulo, seria uma possibilidade. Então, o default, a constraint default, ela cadastra um valor padrão para determinado campo no banco de dados. Então, a gente aprendeu aqui 4 importantes constraints do SQL, além das 2 anteriores que a gente aprendeu na aula de criação de tabelas, que é a primary key e a foreign key.